Vamos salvar aqui e vamos ver um pouquinho do assunto de Data Tables. Como eu não baixei aqui, vocês já vão ter tudo isso lá na aula preparadinho, mas aqui eu tô sem meu computador deu prego e tá na oficina desde sexta-feira, então tô me virando aqui com um computador que não tem nada meu aqui, tem que instalar um monte de coisa nele, mas aqui ainda tá faltando alguma coisa, não tem o Office instalado, então não tenho meus arquivos, tá tudo ficou lá no HD, no computador, mas ainda bem que eu tenho backup nas nuvens, né? E aí com isso eu posso buscar aqui os arquivos que eu preciso. Então eu tenho aqui disciplinas, programação para web, slides, JCF e Data Tables. Então vamos baixar esse arquivo aqui, ó. Por aqui, né? Download. Vou colocar aqui em Fred apresentações. Vou baixar logo esse outro aqui, a gente talvez vá precisar nas próximas aulas já fica aí. Então vamos lá. Essa aula vai ser mais interativa, tá? Eu vou misturar a parte prática com a parte teórica, tá? Vou mostrar um pouquinho da parte teórica, a gente vai para o código, digita e aí avança na parte teórica e vamos ver se vai dar certo. Melhor do que estar separando, ver só teoria no vídeo, depois outro vídeo só de desenvolvimento, talvez essa dinâmica aí seja melhor. Eu vou avisando a vocês que a gente não vai dar tempo de ver tudo aqui de Data Table, tá? Então alguns slides aí eu vou ignorar. Até porque ficaram desatualizados com o aprimoramento da biblioteca PrimeFace. PrimeFace deixou um monte de coisa do JCF, desculpem, antigo. Eu não sei onde é que liga aqui a apresentação, era aqui embaixo. Acho que F11 liga, né? Vamos tentar F11 aqui. Não, o de estilo. Pronto, então nós temos aqui nossos slides de Data Tables. E o que a gente vai ver aqui? Vamos ver o componente Data Table, o que é que tem dentro dele, como é a dinâmica de um Data Table, e vamos ver o conceito de Data Models. Data Models são importantes para a gente poder fazer, por exemplo, um Data Table paginado. Então a gente precisa ter uma interação muito grande aí com o banco de dados, com a fonte de dados e a tabela. Então quem faz esse meio de campo aí é esse Table Models. Tá? Então, o que o componente Data Table faz, na verdade, internamente, é um for. O principal parâmetro dele é o parâmetro value, onde você passa para ele um objeto, ou uma rede de objetos, ou uma coleção de objetos, entenda-se por coleção lista ou set, ou um mapa de objetos, certo? Um objeto simples, uma rede de objetos, uma coleção de objetos, lista ou set, e um mapa. E ele se encarrega de exibir essas informações de maneira tabular, ou seja, em linhas e colunas. Tá? E se a gente usar o componente do PrimeFace, a gente ganha uma série de facilidades que não vem no Data Table puro do HTML. A gente vai mostrar, começar com o HTML e depois a gente passa para o do PrimeFace. Então a cara de um Data Table é essa. Ó. Como eu falei para vocês, o principal atributo dele é o value, onde ele recebe a lista de objetos que ele vai iterar. Então ele vai receber uma lista de alunos, vamos supor aqui, ó, já está indicando que o tipo dessa propriedade de alunos do bin é o tipo list_alunos. Então nesta classe do bin eu vou declarar uma variável que é do tipo list_alunos para guardar a lista de alunos. A lista de alunos vai ser povoada de alguma maneira. No nosso caso aqui, que a gente ainda não tem banco de dados, eu vou criar uma classe para simular um repositório de dados, tá? E aí eu vou digitar tudo na mão. Os dados do aluno vão ser digitados todos na mão. E uma outra coisa que também é útil, mas não é obrigatória, é uma variável que vai receber cada aluno dentro dessa lista. Então veja, eu tenho um método getAlunos aqui dentro desse bin,
e vai me devolver uma lista de aluno. E cada aluno aqui dentro dessa lista vai ser atribuído a esse aluno aqui. Então, a partir de agora, eu posso usar essa variável aluno. Qual é o escopo dela? O escopo dela é o componente DataTable. Até aqui embaixo eu posso usar a variável aluno, que ela foi declarada no cabeçalho do DataTable. Então, ela nasce aqui e morre aqui. Certo? Na verdade, não. É um pouco mais complicado. A gente tem que ver o cara que implementou o componente DataTable, qual foi o valor de escopo que ele deu para ele. Pode ser que a variável aluno ela passe a existir após o componente ou morra no próprio componente onde ela nasceu. Certo? Existem vários escopos para essas variáveis criadas pelo componente. Mas vamos assumir que ela é válida até aqui, ó, até o fechamento do componente. Observe que dentro do componente DataTable a gente tem vários componentes hcolumn. Esse componente hcolumn só faz sentido usá-lo dentro de um DataTable. Se você tentar usar ele fora de um DataTable, o parser do JSF em cima do arquivo XHTML ele vai reclamar. Ele vai dizer que tem uma coluna fora de uma tabela. Tá? Então é um componente totalmente dependente do seu componente Py. E dentro do componente hcolumn eu estou usando um outro componente JSF que não gera HTML, mas ele modifica algum aspecto desse componente onde ele está inserido. O ffacet ele pode ser usado em vários lugares. Ele pode ser usado dentro de uma coluna, e aí o que é que ele vai fazer? Ele vai nomear aquela coluna com o nome matrícula, porque ela está com uma faceta de header. Se ela tivesse com a faceta de... qual é o contrário de header? Header é cabeçalho, o outro é... esqueci agora. Mas, por exemplo, eu posso usar esse componente facet na tabela para dar um cabeçalho à tabela. Então a tabela ela fica com a primeira linha estendida, ocupando todas as colunas, com um título que você der para o header. Tá? É o header da tabela. E aí você pode ter também os headers das colunas. Lembrei agora, você pode também ter uma faceta para dizer qual vai ser o footer dessa coluna. Para você botar, por exemplo, um somatório numa coluna, né, de números. Você tem uma série de números lá e você quer um total, um totalizador. Então você pode usar a faceta footer e ao invés de colocar uma expressão fixa como matrícula, você colocar uma expressão do JSF que faz o cálculo, a soma de todos aqueles elementos ali naquela coluna. E aí o que é que eu estou exibindo nessa coluna? Nessa coluna especificamente eu estou exibindo desta variável aluno a matrícula. Então eu estou assumindo que esse aluno aqui é um bin, que tem uma propriedade matrícula. Então essa expressão de linguagem vai se transformar no objeto aluno.getMatrícula. Então essa classe aluno, esse objeto aluno, ela tem que ser um Java Bean, desculpe. Back Bean é esse cara daqui. Isso aqui é apenas um mero Java Bean. Aqui onde você vai colocar a notação @named. E você não bota anotação nenhuma. Você constrói a classe seguindo aquelas regras de nomenclaturas para os métodos get e set e is, né, quando o método é boolean, e a classe tem que ter um construtor vazio, tá? Então, se você implementar um construtor parametrizado, você também tem que implementar um construtor vazio, senão Java tira seu construtor vazio, porque você já tem um construtor parametrizado. Na segunda coluna da tabela eu estou mostrando o nome do aluno. E na terceira eu estou mostrando um componente de ação, um comando, chamado excluir. Cujo action aqui, ó, eu não coloquei, mas provavelmente está acessando algum método desse bin aqui que exclui a linha atual da tabela, certo? Cada linha dessa tabela vai ter um botão excluir. Então imagina uma tabelinha com matrícula e nome e na terceira coluna um botão excluir. Mais ou menos assim essa tabela vai aparecer para a gente, ó. Ok? Vamos implementar para a gente ver. Veja que ela está sem CSS nenhum, né? E a tabela do PrimeFace já vem com um monte de CSS, ela já fica bem bonita sem você mexer em nada nela. Vamos para o Eclipse. Então a gente vai criar aqui um DataTable e vamos criar aqui, vamos botar uma faceta aqui na tabela para vocês verem. Facet. Name igual a header. E aqui vamos botar o nome de header da tabela. Alunos. Ok? É que a gente vai colocar agora aqui as colunas. hcolumn. Posso botar um id na coluna, mas não é muito usual. Vou colocar simplesmente aqui uma faceta também.
poder colocar o nome header. Aqui vai ser o nome do aluno, a matrícula dele. Vamos botar a matrícula primeiro. Vamos ver a nossa classe aluno lá para ver o que ela tem. Vamos relembrá-la. Um aluno tem o nome do curso, a data de nascimento, que é um date, matrícula e o nome. Então matrícula vai ser a primeira coluna, né? Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, procurando não cometer, mostrar as 4 informações do aluno: nome, curso, data, nascimento. Data nascimento. Então, aqui dentro eu vou colocar a expressão de linguagem que vai exibir o nome em cada linha da tabela. Então, o data table ele faz um for nessa lista. Faltou aqui, né? O principal faltou, ó, o value vai ser igual ao que? Cadastro aluno bin. Vou mudar até o nome do bin, tá? Eu vou criar um bin com nome novo. Ponto alunos. Vamos fechar aqui a expressão de linguagem e abrir aqui, que eu tinha esquecido. E eu vou criar uma variável var. Eu já chamei ela de aluno lá embaixo. Eu vou manter aqui o nome aluno. Aliás, não tinha chamado ainda não, né? Aluno.matrícula. Vai pegar a propriedade matrícula do aluno. Depois eu vou mostrar o nome dele. Isso vai ficar na segunda coluna. Nome. E na terceira coluna vai ficar o curso, né? Curso do aluno. Na última, data de nascimento. Só que a data de nascimento eu quero formatada. Se eu colocar aqui simplesmente data nascimento, ele vai imprimir a data com o string de date, que vai ficar hora, dia, mês, segundo, milissegundo, lá vai, peda. Eu não quero isso, eu quero formatar a minha data. Então eu vou usar aqui um f convert date time. O value que eu quero converter vai ser essa expressão de linguagem. E o pattern, pattern aqui, vamos fechar aqui a tag convert, vai ser dia, barra mês, barra ano. Mais uma vez, quais são os caracteres que eu posso usar aqui no pattern? Pesquisem a classe Simple Date Format. Lá vai ter uma tabelinha, digita aí no Google Simple Date Format Java API. E ele vai trazer para vocês a tabela de todos os caracteres que vocês podem colocar aí no padrão da data, certo? Nesse caso aqui o Convert Datetime está fazendo simplesmente um output, né? Não me lembro agora se precisa de h output. Eu acho que isso aqui não vai funcionar não, tá? Vamos tirar isso daqui. Eu vou ter que colocar aqui um h output text, aí value, aí sim, vou colocar a expressão de linguagem, value, exiba esse valor, mas esse output text ele vai estar com um conversor dentro dele, então ele não vai ser um exibidor simples, ele vai tentar exibir, na verdade, né, essa data de nascimento segundo a conversão dada por esse conversor de date pattern. Certo? Se eu quiser mostrar aqui a hora e o minuto, eu posso também. Ó, hora maiúsculo mostra a hora de 0 a 24 e minuto é minúsculo, tá? Mês é maiúsculo e minuto é minúsculo. A hora pode ser minúsculo, aí vai ser AM, PM, aquele padrão americano de mostrar a hora, né? Ou então HH maiúsculo, que vai de 0 a 24. Sim, tem outra coisa também aqui, que deixa eu me lembrar aqui, o time zone. A gente está em GMT -3, ou seja, Greenwich Mean Time -3, a menos 3 horas de Londres. Greenwich, na verdade, a cidade de Greenwich, que fica no Reino Unido. E é a referência padrão de hora mundial, tá? Então é sempre bom colocar esse time zone, que às vezes o JCF se perde. Como é que a gente vai exibir essa tabela? Então vamos colocar o nosso componente, nosso projeto, melhor dizendo, para rodar aqui. Vou remover esses dois projetos. Vou dar um clean aqui para limpar os diretórios, para não ficar nada de sujeira dos dois projetos. E vou adicionar meu projeto acadêmico.
ele não tem nenhuma página index, né? Então a gente vai ter que digitar lá na URL alunos/cadastro, alunos/consulta. E vamos ter que fazer uma forma de fazer com que o cadastro vá para a consulta. O que a gente cadastrar no cadastro vai para a consulta. Hoje em dia o que a gente cadastra no cadastro não está indo para canto nenhum. Ó. O método cadastrar, ele simplesmente dá um system.out.println, cria um novo aluno, monta uma mensagem para dizer que deu tudo certo e retorna nulo. Tá? Então o aluno que você preencheu aqui na propriedade aluno, ele foi para o Beleléu, tá? Certo? E aqui eu estou dando new aluno. Eu poderia pedir para que o JCF instanciasse um aluno para mim. Então eu podia chegar aqui e fazer @inject. Já vamos vendo alguma coisa aí de injeção de dependência que a gente vai ver na aula lá da frente. Então, por favor, JCF, através do CDI, crie um objeto, injete um objeto aluno para mim aqui. Isso eu estou inventando agora, certo? Nem sei se vai dar certo isso, vamos ver. Aqui eu tenho a lista de curso fixo dentro do código e nós vamos ter que inventar. Aqui eu mudei o nome do bin, né? O bin no cadastro ficou como? No cadastro ainda está cadastro bin. Na consulta, o bin ficou cadastro aluno bin. Então ele vai ficar... Vou mudar esse bin aqui. Vou substituir por consulta aluno. Podia usar aquele mesmo bin lá, que ele está bem pequenininho, mas eu gosto de ter cada página com o seu bin, tá? Aí vai de cada programador. Ele não encontrou nenhum, então eu vou mudar só esse aqui mesmo. Consulta aluno bin. Então a gente vai criar um novo bin aqui. Nova classe chamado consulta aluno bin, que é um bin responsável apenas por fazer a questão de consulta do aluno. Esse aqui eu vou refatorar o nome dele. Ele não vai refatorar nas páginas JCF, eu tenho que fazer na mão depois, tá? Cadastro, aluno, bin. E aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? E no named eu vou digitar que o value dele vai ser cad aluno bin. Eu não quero no mesmo nome da classe, porque o nome da classe é muito grande, então vai ser somente cad aluno bin. Na página de cadastro, onde tiver cadastro bin, eu vou modificar para cad aluno bin. Eu faço todas as substituições. Encontrou 6 substituições diferentes. Pronto, refatoramos aqui rapidamente o nosso código, ficou mais organizado, né? A gente tem agora uma pasta alunos e a pasta consulta alunos, o bin não tem nada, então a gente vai ter que declarar ele como um bin. O escopo dele vai ser ViewScoped. A gente sempre deve dar preferência para o escopo mais interno possível. Eu acho que request aqui é um pouco limitado demais, então eu vou dar o escopo de ViewScoped, botou um D aqui. Lembre-se que não usem esse que está com o riscado, tá? Usem sempre o que tem a palavra view no nome do pacote. O que é que esse aluno tem aqui? O que é que esse bin tem? Ele vai ter, como eu já falei para vocês, uma lista de aluno, e essa lista vai se chamar alunos, portanto ela é uma propriedade do bin, então get set nele. Get set em alunos, vamos dar um Ctrl Shift O, já botei o list, né? É a lista que a gente quer. A gente tem que fazer um implements aqui, que já está reclamando ali. Isso aqui é para ele, se precisar guardar esse objeto em disco, você está dizendo que ele pode fazer isso, que esse objeto é serializável. Se o objeto é serializável, ele precisa de um número ID de serialização. Então gere o default, que é 1, versão 1 dessa classe, como se fosse um versionamento da classe. Ele poder saber, por exemplo, eu gravei um objeto da versão 1 da classe, aí a classe mudou, adicionei mais uma propriedade nela. Ela já está na versão 2. Como é que eu vou puxar um objeto que está na versão 1 e instanciar um objeto da classe versão 2? Não posso, eu tenho que instanciar um objeto da classe versão 1. Certo? Então ele dá um erro aí avisando para você que não pode puxar um objeto da versão 1 e instanciar ele e colocar na classe da versão 2. O contrário, particularmente eu nunca trabalhei com essa parte de versionamento para a serialização de objetos, certo? Quem trabalha com alto desempenho e alta disponibilidade, que trabalha com cluster e tal, precisa se aprofundar um pouco mais nisso aí.